Olha, você vai muito de acordo com o freguês, né? Se você considerar que a gente tem 12 novos estádios, que até mudaram de nome, são 12 arenas, não é? Você poderá dizer, está aí um legado. É claro que se você olhar com um olhar mais crítico, você dirá, sim, são 12, mas de fato 5 com grande vocação para se transformar em elefantes brancos. Como é que vai ser isso? Né? O país vai pagar por isso. Não tivemos ainda, pelo menos, os grandes legados nas cidades que foram prometidos, né, como obras do PAC. Mas o governo garante que tudo será entregue. Houve, sem dúvida nenhuma, em alguns aeroportos, uma melhoria acentuada. Não é? A meu ver, quer dizer, tem um legado inestimável, que foi o legado de uma façanha da polícia brasileira, que nem a polícia da França, nem a polícia da Alemanha, nem da Ásia, nem da África do Sul conseguiram. Não é? Foi prender a máfia dos ingressos da FIFA. Isto não é pouco, em se tratando de Brasil. Mas eu te diria que o principal legado é, para mim, uma certa consciência que se formou de que antes de grandes eventos é necessário que as pessoas sejam ouvidas se querem ou não os mega eventos. Tá? Eu acho que depois da Copa do Mundo, depois da Olimpíada, governo nenhum mais no Brasil se aventurará a fazer um mega evento. E não é necessariamente esportivo, né? Isso pode ser uma grande obra, sem ouvir as pessoas que serão afetadas por esses mega-eventos. A Europa está dando esse exemplo com clareza, né, em relação às Olimpíadas de 22 de inverno. Né? Estocolmo disse não, Munique disse não, Samoritz disse não, a Cracóvia disse não, Davos disse não. Quer dizer, foram os prefeitos submeteram um plebiscito. Querem ou não? Não, não queremos, temos outras prioridades, então não vamos fazer. Eu acho que temos que caminhar para isso. É que aí, claro, a boca torta pelo uso do cachimbo. Aquele que mais me fez vibrar foi ver a máfia dos ingressos em cana, né? Depois de muitos e muitos anos, em vez de você assistir um meliante ser preso lá no Morro do Alemão ou na favela da Rocinha, você viu o meliante ser preso no Copacabana Palace, não é pouca coisa. É claro que se o Brasil tivesse sido campeão, isso ainda teria, o legado teria sido ainda mais festejado, né? A derrota e nas circunstâncias em que ela se deu atrapalham. Agora veja, tem uma questão que para mim é essencial. Aqueles que criticavam antes da Copa, como eu, por exemplo, com muita frequência foram taxados de padecer do vício, da doença do complexo de vira-lata. Né? Resgatou-se o Nelson Rodrigues, são os pessimistas, não acreditam na capacidade do brasileiro, né? Tem complexo de vira-lata. O que aconteceu no pós-Copa? Como o mundo gostou, os estrangeiros vieram e gostaram, e saíram falando bem, e estão falando bem até hoje, pronto, está tudo resolvido. Isso sim é complexo de vira-lata. Então te basta a opinião do estrangeiro? E nós, que vamos ficar com a herança? E nós que vamos pagar por ela? Enfim, a Copa que seria do capital privado, foi? Ou foi a Copa do capital público? Do dinheiro público? O tempo todo, mais de 90%. Essa é uma conta que nós vamos pagar. Quando a gente começar a vir o estádio de Manaus caindo pelas tabelas sem uso, o que será? O estádio de Brasília, o que será? Não é? Então, nós temos que olhar para isso de uma maneira crítica. A gente não pode se bastar com a opinião estrangeira. Eu tenho muitas dúvidas, né? Não na medida em que as empreiteiras ganharam e que a FIFA ganhou. A FIFA saiu daqui com 5 bilhões de dólares, né? Que benefício comparável você vê para o cidadão, né? Que maravilhoso hospital ficou em Curitiba, né? Por causa da Copa do Mundo, que foi feito para atender os turistas que viessem para cá e a população que estivesse em torno da Copa. Então eu acho difícil, eu acho que o mega evento prova e comprova é que ele é muito bom para quem o organiza,
para quem o constrói e não necessariamente para a cidade que o recebe. Não acreditava. Acho que era também botar sobre a Copa do Mundo uma expectativa muito grande. O que vai mudar o Brasil é um lento processo ainda, né, de exercício democrático, de errar e acertar, até a gente chegar num nível civilizatório mais satisfatório. Uma lição é não acreditar naquilo que te dizem antes de fazer o evento. Né? Por exemplo, a promessa da Copa do capital privado. Mentira. Não se porá um tostão em estádio de futebol. Mentira. Né? Todos tiveram. Ah, não, mas foi empréstimo do BNDES. Vão ter que pagar. O governo do estado do Rio vai pagar. O governo do estado de Minas vai pagar. Vai pagar com que dinheiro? Com dinheiro do contribuinte de Minas, com dinheiro do contribuinte do Rio e assim por diante, né? Alguns casos, vamos ver, como é que o Atlético Paranaense vai pagar a arena? Como é que o Corinthians vai pagar? O Corinthians já está com a faca no pescoço, com a corda no pescoço, por causa do Itaquerão, né? Então, as coisas são ditas com muita facilidade e depois feitas de maneira inteiramente oposta e fica por isso mesmo. Essa é uma lição que eu acho que a gente aprendeu, a não acreditar.